pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso YomiCast, onde a gente traz os profissionais do mercado financeiro, onde a gente traz a vida real para você conhecer o que acontece de fato no mercado. Ronaldão, hoje o bicho vai pegar, hein? Mais uma vez, bom convidado hoje. Tem pergunta pra ele, hein? Tem. Que história. Fala, Fabião. Tem de um banco que eles adoram, né? Pô, cara, você é fascinado pelo BTG. Hoje a gente vai entrevistar aqui Rafael Fonseca, que é diretor de distribuição do B2B. Seja bem-vindo, Rafa. Pô. E aí, Fábio? E aí, Ronaldo? Tudo bom? Fala, muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês hoje. Feliz pra caramba. Muito bem-vindo. Vamos contar a sua história, a sua trajetória. Eu vi que você trabalhou até na Gol. Então vamos Exato. contar isso. Como que foi? Como que você não queria ser mercado financeiro, então? Exatamente. Vamos lá. Pô, primeira coisa, assim, sou engenheiro mecânico, né? Desde que eu tô na faculdade, eu sempre quis trabalhar com engenharia, né? E aí eu tava lá 5 anos estudando engenharia, via uns amigos indo pro mercado e tudo mais. Eu até falava assim, pô, mas tô estudando 5 anos aqui física, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais. O que eu vou fazer no mercado financeiro? Tô estudando para isso, vou trabalhar com isso, né? E aí, enquanto eu tava na faculdade, fui começar aquele processo de estágio e tudo mais e consegui entrar ali na Gol, né? Foi um negócio que eu nunca pensei também em trabalhar na aviação e foi uma surpresa. Consegui entrar lá como estagiário, entrei lá na engenharia de manutenção mesmo, onde a gente faz a manutenção das aeronaves. Responsa, hein? Responsa. Mas era só estagiário, por enquanto. Comecei lá como estágio, antes de finalizar a faculdade, consegui ser efetivado. E quando eu tava me formando, eu falei, já tô aqui há quase 4 anos e meio, né, lá na Gol. Falei, cara, quero fazer uma outra coisa. Via meus amigos fazendo outras coisas, né? O cara que trabalhou em 2 lugares diferentes na época de faculdade, eu sempre tinha trabalhado no mesmo lugar e na mesma empresa. Eu falei, quero uma experiência diferente. Então, eu dei alguns passos para trás, né? Então, saí da Gol e fui para um escritório de agente autônomo, né? Que é a Lifetime, que está plugada no BTG hoje. E comecei lá, entrei para ser assessor, né? Mas na época o pessoal acabou me chamando para trabalhar na mesa de operações deles, né? Eu era o cargo que eles chamam lá é officer, né? Que basicamente é um cara que trabalha fazendo toda a parte de produtos, né? Exceto renda variável. Então eu fazia renda fixa, boletava fundos, ajudava os assessores a fazer carteira, né? E depois de um ano, mais ou menos, ali na Lifetime, eu fui convidado para ir pro BTG, né? E aí, entrei no BTG, comecei ali no back-office, né? Fiquei 3 meses numa área, que era uma área de back-office de fundos, né? Então eu fazia toda a parte de distribuição. Era o que você fazia na Lifetime já, isso? Era bem diferente? Bem diferente, bem diferente. E você teve uma trajetória bem diferente do comum, porque quando você vê alguém comercial ir pro back-office, assim, não é tão comum esse processo. Não é tão simples. Muita gente até quer, mas não Sim. consegue, né? É um negócio até que eu falo muito pro pessoal que tem que começar, assim, no mercado financeiro a gente começa sempre de baixo, né? E eu sempre recomendo todo mundo a entrar pelo back-office, a começar pelo back-office. Baita escola. Uma baita escola. Você aprende muito, né? Conhece muita gente. Para você ter, digamos, cancha para você ir pro front depois, né? Para ir pro comercial, que a gente chama. E no banco tem também muito essa cultura de começar pelo back-office, né? O Esteves mesmo, era um cara de tecnologia, né? Um cara de sistemas de informação. Ele entrou no banco assim e hoje o cara é dono do banco, né? E outros, né? Todos os grandes sócios do banco ali, todos começaram ali pelo back-office, né? Em diversas áreas diferentes. Então eu sempre falo para todo mundo, você quer entrar no mercado, quer entrar no BTG, começa pelo back-office. Por mais que às vezes você pode dar um passo para trás, você vai dar um passo para trás para dar 2 para frente. E eu brinco também, a gente brinca lá no banco, né? Que o back-office do banco é o melhor back-office do Brasil, né? Porque lá a cultura do BTG, eles dão muita, a gente fala, dá muita pista pra gente correr. Dá muita pista para qualquer funcionário, né? Mas no back-office também eles fazem isso, né? Então pista para correr é o quê? Você pode fazer o que você... Não que você pode fazer o que você quiser, logicamente. Mas você pode, criar novos projetos, criar novas frentes, criar novas ideias ali, ter novas ideias e trazer. E, se você fizer e der certo, show de bola. Né? E se não der também, volta atrás, mas assim... Errar rápido. Errar rápido e consertar rápido, né? O Lucas deve estar prestando atenção nessa tua fala, porque todo mundo que te trouxe do BTG... Parece que a gente combina antes. Essa fala, sério, parece que a gente combina antes. O Carpe trouxe isso, todo mundo.
traz assim, que é... Banco, Cara, Covelo. lá você trouxe de uma maneira diferente. Tem que mudar muita pista pra correr, mas o Léo Covelo trouxe isso. Justo que assim, lá, até os nossos alunos, quando eles tomam decisão de BT, gente, ouviu? Cara, eu fui porque lá eu senti que eu vou participar, vou ter autonomia. Você tem autonomia demais. Você tem muita E autonomia. assim, porque não tem medo de responsabilidade, cara. Acho que essa questão da cultura é tão forte que você vê todo mundo que vem aqui, obviamente sem combinar previamente, traz o mesmo discurso com palavras diferentes. Não, e meus amigos estão de prova aí que eu falo, que são de fora do mercado, ou que são do mercado e querem entrar no banco, eu falo, gente, tem que começar pelo back-office para aprender. E lá, se você tiver responsabilidade e tudo mais, vão te dar pista e você vai conseguir correr. Porque o cara que é front, depois que ele passou por um período de back-office, seja qual for o período, ele aprendeu muitas coisas que vão permitir a ele tomar decisões mais inteligentes, mais rápidas, errar menos, dispersar menos. Né? A gente vê que tem muitos caras que são bons comerciais, mas quando chegam no front ficam um pouco perdidos, porque não entendem o bastidor, o processo. A né? cozinha. A cozinha, exatamente. Bom, eu queria vir pro início ali, porque você fez essa transição ali da Gol pro mercado financeiro para ser assessor. Como que foi essa transição? O que você pensou ali? Porque quando você vai para assessor, você fala, caramba, um cara que não estudou tanto igual eu, agora vamos pro mesmo patamar. E agora? Vamos lá. Por que eu decidi fazer esse movimento para fazer uma coisa diferente, ter uma experiência diferente na época, né? Pô, tinha muitos amigos meus, a maioria dos meus amigos que estudaram comigo estavam no mercado financeiro, assessor, mesa de operações, né? Minha mãe também era do mercado, então assim, era um negócio que influenciava dentro de casa também, né? E eu sempre fui de estudar, então, pô, eu gostava de estudar coisas relacionadas a investimento, já investia meu dinheiro próprio. E aí, querendo ou não, eu falava com meus amigos, e meus amigos falavam, pô, vai pra assessoria, vai pra mesa, vai não sei o quê. E é até engraçado dizer, porque quando eu entrei na Gol, no estágio, 6 meses depois, um dos meus melhores amigos entrou na XP, né? E tá lá até hoje. E ele me convidou pra ir pra lá. E eu, na época, falei, cara, pra que eu vou fazer lá? Tem a ver, né? Pô, eu tô estudando engenharia aqui, não vou nem ferrando. Mas... Então foi isso, assim, eu estudei bastante, né? Pra entrar no escritório até, eu tive que tirar Ancor antes. Então, pô, estudava as matérias da Ancor. Na época eu não lembro qual era o curso que eu fiz ali pra estudar, mas basicamente tinha uma apostila ali. Cara, saía do trabalho, voltava da faculdade eu tava na faculdade, não, já tinha me formado, na verdade. E ficava estudando pra aprender um pouquinho mais o detalhe ali pra conseguir passar na Ancor. Querendo ou não, a prova da Ancor, na época ali, era uma prova que... A prova não é difícil, mas assim, ela é cheio de pegadinha. Até hoje. Até hoje é assim, né? Então, assim, cheio de pegadinha e, pô, eu não passei de primeira. Primeira vez, por 2 perguntas não passei. Fiz a segunda e consegui passar. Então, foi uma época de aprendizado. E, querendo ou não, ali também no escritório, eles davam todo o suporte ali com conhecimento, aulas, etc. dentro do escritório para conseguir ajudar a passar. Mas aí foi isso. E o que você sentiu de maior gap lá quando você chegou? Foi a parte comercial, a parte de produtos? Teve a certificação que você tirou dessa forma? A parte de produto, com certeza. Porque o comercial, querendo ou não, o que é ser comercial para mim? É você saber se relacionar, você saber conversar, você não ser tímido também para conversar com os outros. Então, quando eu tava na Gol, né, eu também tinha esse relacionamento. Querendo ou não, você tem que se vender. Independente se você é comercial ou não, você tem que saber se vender. O tempo todo. O tempo todo, né? Independente se você é comercial. Então, na Gol, eu também já falava com fornecedor, falava com gente de fora, tive até a experiência de ir para fora pela Gol, para trabalhar lá fora. Então, assim, foi uma época, enfim, que a gente tinha que se vender. E eu era uma área, no final ali, nos últimos 2 anos, eu era da área de projetos. Então, eu tinha que falar com fornecedor, gente interna, e eu tinha que saber desenrolar ali para conseguir fazer o projeto que a gente tinha que fazer. Então a gente tinha que equilibrar os pratos bem ali. E na época aí quando eu entrei na Lifetime, eu tive que aprender mais de produto. Porque por mais que eu soubesse o que era um CDB, o que era um CRA, o que era um CRI, o que eram os fundos, eu não sabia a fundo. E querendo ou não, eu tinha que passar... O que eu fazia lá? Eu tinha que entender do produto, passar pro assessor para que ele vendesse na ponta pro cliente. E também, às vezes, quando era um cliente relevante, um cliente importante, eu também entrava no call para fazer. Lógico que isso não foi logo de cara, nos primeiros 2 meses ali. Primeiros 2 meses, 3 meses, eu era o cara que ficava boletando, era operacional. Chegava a operação pra fazer, eu boletava. Era isso. Depois eu comecei a pegar essa parte mais comercial de apresentar produto e tudo mais. E querendo ou não, quando você começa a fazer esse operacional de boletar, e eu sou um cara muito curioso, é um negócio que eu acho que também eu tento incentivar muito nas pessoas. Você tem que ser curioso.
Então, pô, você vai boletar uma operação, você tá boletando lá uma operação do CRA A, CRA ABC, sei lá. Aí, pô, chega uma operação diferente, você fala, pô, o que é isso aqui que o cliente está fazendo? E eu sempre ia atrás para procurar entender, pô, a gente está recomendando tal fundo, mas, pô, por que a gente está recomendando tal fundo? Né? Quem é o cara? O que esse cara fez? Né, o gestor, no caso. Como é que ele conseguiu fazer isso aqui? Como é que ele conseguiu ter essa performance? Então, eu era muito curioso. Ainda sou até hoje. Né? Então, às vezes, isso é chato, mas sou um cara questionador. Eu pergunto acho que tá muito. certo. Né? Então, acho que é uma dica que eu dou para todo mundo. Pergunte sempre, né? E uma coisa também, não sabe. Não tenha medo de perguntar. Você não aprende, ninguém nasce sabendo. Então, se você tem uma dúvida, não faça nada antes de perguntar para alguém que saiba. Né? Então, tire suas dúvidas sempre. É um negócio que eu aprendi na mesa da Lifetime, que é, antes de fazer, se você não está com 100% de certeza que é aquilo, levanta a mão e pergunta. Ainda mais quando fala de dinheiro, né? E dos outros. Dos outros. Isso. Não, saber fazer pergunta, que você trouxe aqui, eu acho que é primordial. O próprio ChatGPT mostra isso, que quem sabe utilizar, quem sabe fazer pergunta. A gente tem as mentorias individuais, os alunos eles podem sentar uma hora com cada mentor nosso aqui, um especialista, um líder. E a gente fala, você vai aproveitar, se você souber perguntar, não adianta. O cara não vai saber, o cara tem um pacote desse de informação, o cara vai te entregar o que você perguntar. Eu posso trazer qualquer pessoa aqui e colocar na sua frente. Se você não souber o que perguntar para ele, a contribuição não vai ser tanta, vai ser tanto para você. Exatamente. Então, para crescer, pessoal, saibam perguntar. E se você quiser utilizar bem o ChatGPT, você vai ter que saber perguntar. Exatamente. Para você extrair o melhor. Não é, vai cuspir toda a informação aqui para mim. Sai na frente. Então, muito legal isso, Rafa. Até porque quando você tem hoje é um mundo de muitas informações e escassez de tempo, né? Então, para você hoje ter acesso à informação, hoje não é o problema você ter informação. Sim. É como você extrair. Então, até numa rede social, se alguém te aborda no LinkedIn para pedir uma dica, um conselho, talvez se der atenção para a pessoa ali, um minutinho da tua atenção, Sim, você lógico. vai dar. Mas se a pessoa não souber usar esse minuto, cara, vai perder. Não vai valer de nada. De nada. Exatamente. Então, Rafa, Desculpa te cortar rapidinho, mas acho que até com o cliente, né? Afinal, o assessor tem que saber perguntar. Extrair as informações para você conseguir montar um portfólio, para você entender o perfil do cliente, entender o que ele está precisando. Né? Teve uma aula nossa, nós temos aqui os comitês, né, como nós chamamos as aulas, e teve uma aula aqui de terça-feira que tem a Vanessa de Median, a professora, e ela trouxe isso daí de que a pergunta certa não somente ela dá insumo para o assessor, como também ela mostra para o cliente o interesse do assessor nele. Então, ela amarra de todo jeito, porque assim, tem algumas perguntas que a pessoa fala, cara, para fazer essa pergunta, a pessoa tem que estar interessada realmente em mim, não é uma pergunta trivial. Exatamente. E é isso por isso que o Robot Advisor não entra mais na outra parte, né? Porque ele não vai substituir o ser humano nessa parte, né? De entender o cliente, se aproximar. Aliado. Mas não vai substituir por conta desse motivo, né? Então, o cara que quer sair na frente, o cara tem que ter ali as habilidades interpessoais. Exato. Não tem jeito. Rafa, quando você chegou lá, você falou que virou assessor e em pouco tempo você já foi a parte de produtos, isso? Exatamente. Na verdade, eu nem fiquei muito na parte de assessor. Eu até cheguei a fazer cold calls. Me fala, por quê? O que viram em você lá que falaram, tá, vem pra cá? Ou você que falou, deixa eu ir pra lá. Como que foi essa mudança? Assim, vamos lá. Quando eu entrei lá, a gente passava por um treinamento ali de um mês, mais ou menos, de produto, de táticas, né, digamos assim, habilidades interpessoais. Então, a gente fazia cold call. Né? Eu aprendi a fazer cold call. Era bom? Pô, eu não era um cara bom de cold call no começo. Não que eu seja bom hoje, mas assim, eu também nunca mais pratiquei. Porque, querendo ou não, no caso do cold call, por exemplo, é um negócio que é prática. É igual jogar bola, é igual correr. Tem que ser consistente. É fazer todo dia. Pô, sua meta é fazer 20 calls por dia, cold calls por dia, você tem que fazer 20 por dia. 20. Uma hora o negócio vira e você começa a ser bom. Você vira bom. Como qualquer outra coisa. Igual tocar piano, igual tocar guitarra. Né? Então, assim, vamos lá, voltando à história. Quando eu entrei, então, não sabia muito. Eu sabia de produto, mas não sabia a fundo. Né? Comecei a pegar mais. E eu comecei a entender mais de produto que o resto da sala. Que eu tava quando eu entrei no escritório, na Lifetime. E aí o pessoal falou, pô, Rafa, você tá sabendo mais de produto. Você também, pô, é novo. Tem habilidade ali com operacional, com computador e tudo mais. Pô, vem pra mesa. Fica aqui, se você gostar. Você fica, senão, pô, a gente volta você para assessor. E aí eles estavam precisando de alguém ali na mesa para dar suporte para os assessores que também estavam entrando e tudo mais. E aí acabei indo, pô, me dei super bem,
né? E, pô, em 2 meses ali já estava aprendendo de produto, já estava fazendo roadshow interno, mostrando o produto para os assessores. E então, assim, foi mais ou menos assim a história ali dentro. Aí depois, enfim, peguei uma equipe, né, de assessores. Então, eu tinha uma equipe de assessores onde eu que dava todo o direcionamento ali de qual produto a gente vai trabalhar, qual produto a gente não vai trabalhar, porque o senhor chegava com uma dúvida, ele chegava comigo, então já conseguia ali fazer essa ponte, essa intermediação. Aí em 2019 vem o BTG, é isso? Foi 2019. Como que foi essa mudança, essa transição? Boa. Em 2019, então, o banco me convidou para... Né, eu recebi uma ligação convidando para ir fazer algumas entrevistas lá no banco. Até hoje eu até brinco que, né, eu não sei como pegaram meu currículo no banco. Se foi alguma vaga que eu me candidatei tempos atrás, se foi alguém que me indicou, não sabia. Né? Mas acabei indo lá, fiz algumas entrevistas e era para entrar no back-office de fundos, distribuição de fundos. Lá no banco até, caso alguém um dia vá fazer entrevista, não assustem com o número de reuniões. De fato, quando alguém vai fazer entrevista no banco, ser entrevistado, você passa por uma N reuniões. Do analista que vai trabalhar com você até o sócio da área. Né? Então, assim, são às vezes 5, 6 entrevistas. Eu, no caso, acho que foi 6 entrevistas, se eu não me engano. 6 pessoas diferentes. Então, é um negócio comum do banco, porque, querendo ou não, o banco é um banco de pessoas. E a gente precisa de pessoas boas e todo mundo precisa estar de acordo com que aquela pessoa vai entrar. Muito eficiente, né? Poucas pessoas entregam um baita resultado. Então tem que ser as pessoas certas. Exatamente. E você vê que é muito difícil o BTG errar. Em que sentido? Você vê que outros bancos contratam boas pessoas, mas que não tem a cultura. E isso acontece por causa do quê? Turnover. Exato. Agora, o BTG, a gente não vê ninguém saindo do BTG, cara. A pessoa entra e fica. Porque assim, acho que Porque também a gente é muito transparente. Já corta na cultura ali também, né? Já no início ali. Eu crivo muito forte ali, assim, cara. São 6 pessoas pra testar a cultura ali. Exatamente. E aí você fala, cara, o cara entrou, o cara vai ter... Já foi muito validado. Só vai dar ruim realmente se algo extraordinário acontecer. Exato. Se mentir na entrevista, por exemplo. Mas enfim. E aí, pô, me convidaram então pra essa área, na área de distribuição de fundos. E eu fazia o back-office da distribuição de fundos. O que é isso? A gente cuidava de quando o cliente ia lá, aplicava no fundo A, essa operação descia para mim e eu fazia toda a intermediação entre o banco, o distribuidor e os administradores / gestoras do mercado. Então, fiquei lá mais ou menos 2 meses, 3 meses nessa área. Acabou que teve uma troca de cadeiras ali, né, que minha chefe estava querendo fazer, minha antiga chefe, na verdade, estava querendo fazer na área e ela me chamou para trocar a área de não residentes do banco, né, que é um middle, né? O que é o middle? O middle é o cara que fica no meio, né? Entre o back-office e o front. Então, eu ficava na área de não residentes. Pô, foi uma área que eu não conhecia nada. Nada, assim, exatamente nada. Para quem é do mercado vai saber, são as famosas contas 4373, né? 4373 é porque a regulação da CVM é a 4373. É o CVM 4373. Enfim. E aí, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, lá. Nessa área, eu atendia todos os clientes não residentes do banco, todos os gringos que queriam investir no Brasil, né? E é uma área, esse tipo de conta é uma conta muito regulada, né? Então, é muito travada, né? É muito travada. Então, você tem... muita característica, assim, detalhe. E, pô, era eu que sabia, né? Eu e minha chefe. Então, a gente acabava tendo que entrar muito com o cliente final para explicar para o resto do banco, né? Eu tinha muita interação com quase todo o banco, né? Porque o banco tinha clientes não residentes em todas as áreas do banco. Enfim. Isso, pô, me deu muita visibilidade dentro do banco, né? Também networking absurdo dentro do banco. E isso me deu pista também para correr. Pô, minha chefe me deu pista para correr, consegui entregar, né, o que tinha que entregar. E acabei, né, em 2021, né? Fiquei lá desde comecinho de 2020 até março de 21. O Rodrigo Moraes, né, que é meu chefe hoje, que era um ex-fundador, né, já foi fundador de um escritório de investimentos, me chamou para criar essa área de distribuição junto com mais outros 2 rapazes, que é o Eduardo e o Roberto, a gente está lá até hoje, né? Então, nós 3 mais o Rodrigo, para criar essa área de distribuição, porque não existia ainda essa área no banco. Caramba, você vê como as coisas são recentes, né? Não, e assim, pô, em 2 anos a gente conseguiu entregar um resultado absurdo, né, ali pro business. A área também cresceu, pô, hoje era eu e mais 2, hoje a gente tem umas 20 e poucas pessoas, mais ou menos, na área, né? A gente já se dividiu de diversas formas, mas hoje eu sou o cara eu sou o head,
né, de distribuição do B2B, né, ou seja, agentes autônomos, para fundos e previdência. Então, tudo que é fundos e previdência, eu que toco ali, e tem um time embaixo de mim ali, que é a Fernanda e a Giovana, que me ajudam também todas as fundos da plataforma. Fundo fechado, fundo aberto, multimercado, renda fixa, ações. Conhecer bastante aí, né, os produtos. Né? Conheço. Assim, conheço todos. Pô, não conheço todos, porque a plataforma do banco é uma plataforma que tem mais de 1000 fundos. Assim, dá pra falar, conheço todos. Sei como tá a estratégia de cada um. Não, tem como. Impossível a gente conseguir acompanhar tudo. Mas lógico que a gente, né, acompanha, na maioria das vezes, os grandes fundos, as grandes estratégias. E até eu acho que é uma recomendação até que eu gosto bastante, é ler carta de gestor, né? Sempre tive desde a época de Lifetime, que eu aprendi que existia essa carta de gestor, porque quando eu entrei lá, eu não sabia que tinha, não sabia nem que existia. Então tem cartas de gestores ali que eu sempre leio todo mês, e vale a pena. Ah, mas tem 9 páginas. Meu, vale a pena. Por quê? Isso vai te dar conhecimento, vocabulário e speech para falar com o cliente, né, sobre o cenário. Porque, no final das contas, essas cartas são cenário. É a recomendação que o Fábio, principalmente porque é quem mais fala com o especialista, que mais nós fazemos. Porque tá ali, a oportunidade de entrar na cabeça do gestor um pouco, né? Exatamente. Ver como é que ele tá pensando, né? Antigamente era inacessível. Antigamente você tinha que ser cotista e, cara... Nossa, sim. Hoje é público, tem live, tem podcast. Hoje, se o cara colocar no Google ali, fundo, carta de gestão, cara, ele vai puxar 8, 10 assets já grandes. Os grandes. relatórios do BTG, pô. Os relatórios do BTG no passado era só institucional que tinha acesso agora. No BTG, grupo do Telegram, você não precisa nem buscar. Sim. Você tá no grupo lá, vem, cara, PDF prontinho. Se o cara falar que, não consigo... Não tem acesso, né? Porra, Meu, tem muita... assim, hoje a internet, né, a globalização, acho que trouxe muita coisa boa nesse sentido. Então, hoje está tudo próximo do celular. Você procura ali, carta de gestor que você falou, você lê no celular, cara. E você vê hoje, fala do BTG mesmo. O que o BTG hoje entrega de conteúdo? Cara, o cara fica pronto pro mercado só olhando o BTG. O Morning Call, o fechamento. Relatórios aprofundados do petróleo. Live. De gestão. A live com Gerson, né? Tem ali a sala Day Trade, o dia todo rolando. Tem os conteúdos ali técnicos, YouTube. Cara, uma faculdade não ensina o que o BTG ensina. Sim. Gratuitamente. Concordo. Muito bom. Então, vamos lá. São 1000 produtos, 1000 fundos. Como que é para chegar isso no assessor? Vocês já fazem algum filtro? Sim. Como que é essa pegada aí para chegar lá? Boa pergunta, Fábio. A gente tem lá um time de research, né, de fundos, onde eles analisam toda a grade de fundos. Eles fazem uma curadoria né, em cima dessa base. E lá eles definem os melhores fundos que eles têm mais convicção, né, de diferentes estratégias, renda fixa, renda variável, multimercado. Seleciona os top ali de cada estratégia. Fundos, né? E a gente ali na distribuição faz esse papel de fomentar esses produtos com os parceiros, né? Então, um fundo de renda fixa, fundo de renda variável, a gente pega essa base, que lá chama Top Funds, é um relatório até público para cliente, né? Onde tem quais são os fundos e embaixo ali tem, agora, né, a gente colocou recentemente até, um posicionamento do fundo, que acho que é a melhor coisa que tem para o assessor vender o produto para o cliente, oferecer o produto para o cliente. Porque o que eu falo para o assessor quando ele quer escolher os fundos? Porque assim, a gente coloca lá uns 50 fundos, tem lá 4 de renda fixa. Pô, mas tem um que vai estar indo meio mal na época, que às vezes é o período. Mas assim, o que você tem que, quando o assessor for escolher o fundo, ele tem que escolher, não o gestor, a casa. O que ele se sente confortável, né? O assessor com esse monte de material, carta do gestor, live que ele faz, e hoje, querendo ou não, as assets estão muito próximos dos assessores, né? Todas têm ali um time de RI, um time de distribuição também da própria asset, onde o assessor, tá próximo, assim, uma mensagem do WhatsApp, ele consegue falar com o cara da asset, entender como é que o fundo está posicionado, o que aconteceu com o fundo naquele dia, naquele mês, né? E a gente no banco tenta ajudar nesse sentido com alguns materiais, né? Por exemplo, esse. Onde a gente pega como que foi o fundo no mês passado, como que o fundo está posicionado, e aí o assessor tem que olhar aquilo e falar assim, cara, a gente está hoje num juros a 14 ali, tô achando que os juros deve cair no curto prazo. Procura um gestor que acredite na mesma tese que você, né? Que você esteja confortável em oferecer aquela tese para o cliente, oferece para o cliente.
né? Dentro ali. Porque a gente, querendo ou não, a gente não bota ali só também, pô, a posição do banco, a posição vai cair juros em 2 meses, 3 meses, 6 meses. A gente vai colocar só os gestores que a gente acha que vai acontecer aquilo? Não, porque querendo ou não, pô, pode acontecer N coisas, né? Tem gestor que vai acreditar que os juros não vai cair esse ano, tem gestor que acredita que vai. Pô, a gente tenta fazer um mix ali, e aí o assessor tem que olhar isso aí e filtrar para ele e passar isso depois pro cliente. Então, assim, a gente faz essa curadoria, a gente faz live pra caramba, mas a gente faz muita live com a galera. A gente tem até uma rede interna, digamos assim, lá dentro, onde a gente apresenta outros tipos de conteúdo pros parceiros. Então, acho que é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Vamos falar do assessor. Quais são as características que você vê, Rafa, do assessor? Aqui, ó, características que você vê do assessor que tem mais sucesso, que você acompanha muito, você tem ali os assessores que estão ali no BTG. Aqueles que mais performam, o que você vê ali de principais características? Olha, acho que até falei já aqui, mas curiosidade, cara curioso, cara que vai a fundo, que procura entender como que é o produto, por que não é, por que é. E essa parte da constância, acho que é muito importante, ele ser constante no que ele faz. E um cara que sabe perguntar também, que eu não, acho que eu já falei até aqui muito em relação a isso. E acho que é isso, assim, constância em relação às atividades que ele faz, nas ligações que ele faz. Porque, querendo ou não, o assessor é feito do quê? Captação, né? Relacionamento com o cliente. O assessor tem que estar próximo do cliente, tem que tentar fazer essas captações de alguma forma. E, na minha visão, o bom assessor... eu até tenho um caso engraçado que eu vou contar. Tinha um assessor no escritório, ele está lá até hoje. Ele... é muito engraçada essa história. Ele também não veio do mercado, ele começou lá, era estagiário numa empresa, começou lá logo um pouquinho antes de mim. E, cara, ele é uma máquina. Por que ele era uma máquina? Porque ele pegou o dia dele e falou assim, cara, eu preciso trabalhar, qual que é o meu foco aqui? Eu preciso captar. Ele tinha um carro, Cara, ele vendeu o carro. Por que ele vendeu o carro? Porque ele tinha que fazer reunião com o cliente presencial, ia na casa... Isso antes da pandemia, né, pessoal? Né? Mas ele tinha que ir na casa do cliente, no trabalho do cliente, no café, fazer café com o cliente. Ele tinha que ir até o cliente, né? De táxi, Uber ou de carro. Aí ele falou, cara, eu vou vender meu carro. Por quê? Porque ele viu que ele passava tanto tempo no carro, se deslocando, ele começou a sair de táxi, de Uber, para que nesse deslocamento ele conseguisse fazer outra reunião. Meio de coisa de maluco, né? Mas... e ele era o melhor assessor do escritório. Assim, era o cara que fazia mais reunião, o cara que fazia mais ligação. E pelo fato dele ter vendido o carro, ele acabou, cara, assim, performando muito mais. Mas muito mais. Simplesmente foi pela intensidade. Intensidade, talvez, exatamente. Claro que o talento importa, mas intensidade, né? Eu vi semana passada uma frase que, agora fugiu quem falou, mas achei simples e incrível, que menino que não sai pra rua não vende picolé. É isso. O cara marcou 20, 30 reuniões, cara, ele vai com certeza fazer mais negócio, o cara que marcou 3 ou 4, não tem como. Né? Não, e o que eu falei lá do cold call, o cara que faz, constante, faz 20 ligações no dia que eu vou fazer, ele faz 20. Meu, uma hora ele vira. Uma hora ele começa a virar e começa a trazer. Então, diferente do cara que faz 10 num dia, 15 no outro, 0 no outro, 10 no outro. O cara não tem não é uma rotina, não é que é a rotina, mas não tem uma constância, né? Tem até uma frase que a galera fala, eu vou lembrar ainda, depois eu falo. Mas então, acho que assim, são esses pontos. Curioso, constância, intensidade. O Ronaldo lembrou assim, é muito importante. Acho que no mercado financeiro, porque no mercado financeiro é um lugar que tem muita gente boa, né? Mas a pessoa tem que ser intensa, tem que ser... Potencialmente boa, mas que não é... Se não for intenso, e comercial, tem que ser intenso. É o cara que vai ter... Pô, às vezes a gente vai fazer roadshow lá no banco, eu tenho que falar com todos os parceiros no dia. Tem mais de 100 parceiros, como é que eu vou falar com todos? Tem se você pudesse colocar, por exemplo, de peso de um assessor, para o sucesso dele, quanto que a tecnicidade importa, quanto que o domínio do conhecimento perecível e quanto que a capacidade de se conectar genuinamente com o cliente importa? Qual que é o peso que se dá para cada um desses pontos? Vamos lá. Então, eu acho que o assessor ele tem que ser um 50-50 ali, vai. Ele tem que ser 50% técnico
Então tem que saber do produto. Ah, ele precisa saber no detalhe do detalhe do detalhe. Meu, não. Ele não é economista, ele é um cara... Exatamente. Tem um research pra isso. Distribuidor. Tem o research pra isso, tem relatório pra É, isso, aham. né? Tem o gestor pra isso. Então, assim, ele precisa ser um cara que tem que ser igual um gestor de fundos ou um analista de equities que vai analisar a ação? Não precisa. Tem que ser o Brunão Lima, né? Ele não precisa ser o Bruno Lima, não. Mas ele tem que saber, ele tem que entender da ação, o que é uma ação, por que a ação subiu, qual que é a tendência dela, o que é aquela notícia que saiu hoje, o que é a notícia de Petro que saiu esses dias, impacta na ação. Então ele tem que ter essa noção. Isso tem, porque querendo ou não, o cliente vai perguntar e ele vai ter que saber falar, né? Então acho que... Então eu sempre digo que tem que ser um 50-50, 50% técnico, 50% comercial. Porque a intensidade comercial é onde vai dar a virada de chave nele. Porque se ele for intenso comercialmente, ele vai conseguir ter mais relacionamento com o cliente, ter mais captação e por aí vai. Muito bom, muito bom. Acho que essa parte é legal de o assessor estar preparado. Sempre converso com os alunos e falo, imagina que o banco te chama hoje para você fazer um morning call, seja ali do BTG. O Gerson, deu dor de barriga, o Gerson vai conseguir fazer. Você vai fazer amanhã. E aí, você está preparado para isso? Se não tiver, você tem que estar preparado. Assessor tem que saber fazer morning call. Às vezes a Tem que oportunidade passa uma vez na vida. E o morning call, hoje, assim, quando eu entrei lá em 19 no escritório, cara, não tinha essa quantidade de morning calls que existe hoje. Né? Hoje, todo lugar, toda a casa faz, né? Então, o assessor também tem que estar sempre conectado, sempre informado. Porque isso vai impactar nos portfólios dos clientes deles. Às vezes, uma notícia ali vai impactar um cliente importante para ele e ele, tem que ajudar o cliente nesse sentido. Então, acho que é isso. Você está sempre informado, intensidade, constância e curiosidade. Ser curioso é importante também. Rafa, olhando a sua trajetória no BTG, você teve vários crescimentos. Por que que você atribui a isso? O que você acha que alguém tem que fazer para crescer rápido no BTG? Que é um banco, como você falou, de pessoas boas. Sim. Já é muito disputado. E você conseguiu escalar lá dentro. Como? Olha, vamos lá. Eu comecei em 2019, finalzinho de 2019 ali no banco e estou até hoje aí, né? 2023. Quase 4 anos já. Comecei como analista, hoje já sou DI, que nem a galera fala, que é diretor. Acho que como que eu fiz acontecer? Acho que tem um pouquinho de sorte? Tem, porque eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa, mas também tem, acho que, a questão que eu acabei de falar, intensidade. O pessoal me dava um projeto, ou às vezes tinha uma coisa para fazer, eu pegava para fazer. Mas tô enrolado, não sei, vou sair mais tarde, eu pegava para fazer, porque eu queria aprender. Sou novo, né? Eu tenho 28 anos. Então, assim, eu queria aprender. Vou dar até um exemplo da época de Gol. E eu sou desse jeito, tenho esse perfil desde aquela época. Que horas que o avião faz manutenção? É o dia inteiro. Mas que horas que tem a manutenção mais pesada, por exemplo? Geralmente é de madrugada, né? E tinha uma época que eu estava na faculdade que às vezes tinha que acompanhar algumas atividades de manutenção dos aviões de madrugada em Congonhas, né? Em Congonhas, pra vocês terem uma ideia, só da Gol, acho que na época eu parava mais de 20 aviões, ficavam dormindo lá, enquanto a galera fazia manutenção diária nele, né? E às vezes a gente ia acompanhar uma tarefa que tinha que ir alguém na engenharia. Cara, ninguém queria ir. Por quê? Ter que ir lá 11 horas da noite, ficar lá até às 6 da manhã, pra depois, lógico, você volta pra casa, eventualmente você volta depois do almoço pro trabalho, ou às vezes nem volta no dia. Mas na época, eu tinha faculdade e tinha que trabalhar. Entrava às 8, saía às 6, 7 horas ia pra faculdade, 11 horas saía. E tinha dia que eu voltava 11 horas pro aeroporto de Congonhas, ficava lá até às 6 da manhã. Lógico, no dia seguinte eu não ia trabalhar. Mas às vezes, alguém tem que vir aqui hoje, quem quer vir? Cara, eu era o primeiro a levantar a mão. Porque eu era um cara que queria aprender, que era curioso, né? E queria estar presente, queria estar fazendo coisa. Fazer o que ninguém queria fazer, né? Exatamente. E às vezes fazer o que ninguém queria fazer pode ser uma oportunidade de você se alavancar, né? De você vender isso depois, vender isso caro, digamos assim. E de aprender também, logicamente. Não é porque o trabalho é operacional que o trabalho é ruim, né? Então acho que foi isso. Não que eu fazia o que ninguém queria fazer, não. Eu fazia o que os outros também queriam fazer, mas eu acabava pegando muita coisa para fazer e consegui entregar. Então acho que fazia mais do que os outros queriam fazer. Exatamente. É mais ou menos isso, Ronaldo. Mais ou menos isso. Então acho que é isso, assim. E querendo ou não, isso volta tudo para os pontos que eu falei: intensidade, curiosidade. Isso para o mercado financeiro
Nós visitamos o BTG umas 6 vezes já, 7 vezes. E, cara, não é porque você tá aqui, mas a gente fala bastante sobre a gente gostar muito da cultura de lá. O mercado aceita muito bem a gente tem muitos amigos. O BTG tem uma cultura que a gente se conecta muito com ela. E eu fiquei vendo uma vez no aquário lá, a gente saiu 10 e pouco da noite de lá, que teve aula que a Vanessa Mantovani, nossa mentora, fez lá mesmo. É, com o pessoal. os professores daqueles dão aula, Deu aula de lá. De lá. A gente saiu 10 e pouco e viu o aquário lá, o pessoal que treina da China, o pessoal que faz. Aí eu fiquei vendo assim, né? Cara, o sucesso, ele cobra alguns preços que não tem como você. Não é o mais técnico, não é a maior quantidade de certificações. Cara, o tamanho das oportunidades era condizente com a tua disponibilidade. Não adianta, né? De tempo, E você vê quantas pessoas ali, pô, não gostariam de estar dormindo, não gostaria de estar tomando ali. Ali não faltam opções ali de happy hour, mas são escolhas, né, cara? São escolhas. No mercado financeiro não adianta, cara. Pelo menos assim, até tua carreira. O mercado financeiro como um todo, mas acho que todo lugar é assim também, no final das contas. Sim. Você quer crescer, você vai ter que fazer um negócio a mais do que o outro. Vai, não tem como. Seja na aviação, seja no. Qualquer lugar. Pô, não é fazer 100%. Você tem que 100% do seu trabalho. Não é chegar lá, eu tenho por exemplo, no back-office você tem muita rotina. Você chega lá, de manhã tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Você tem um cronograma do que fazer, né? Mas a gente falava pra todo mundo que entra lá, e quando eu entrei, pô, você tem que fazer a sua rotina e mais um pouco. Então você tem que pensar em eficiência, tem que pensar, pô, como é que eu posso melhorar esse processo? Como é que eu posso melhorar o meu dia? Exatamente. Ou o dia do outro. E aí, você vai entregando coisas, você vai fazendo além do 100%. Você vai fazer 110, 120, 150% do que você precisa fazer. E aí que você vai dando as viradas de chave. E eu acho que foi por isso que eu consegui ter essa evolução lá no banco. Rápido, né? O próprio Gerson, ele conta que o Morning Call lá atrás era um patinho feio ali e ninguém queria fazer. Tipo, pegava alguém lá da área e falava, quem vai fazer o Morning Call hoje? Todo mundo, hoje não, hoje é você, vai você. Ele pegou o negócio e falou, deixa comigo. Abraçou, mas e aí virou sócio. Exatamente. Olha isso. Exatamente. Hoje o comercial que tá ali, tem gente que entra no comercial direto. Ele tem, claro, ser curioso. Vai fazer que ele aprenda, por exemplo, coisa de back-office que você não se teve a oportunidade de aprender, que ele não tem sendo comercial direto. Mas dentro desse ser curioso, efetivamente, quais atitudes ele pode ter para aprender um pouco mais de bastidores, esse comercial? Eu acho que, voltando até para uma outra, perguntar. Então, chega uma demanda para ele fazer, pô, ele não entende. Não é só, resolve aí. Passar pro outro ali que você sabe que vai resolver. Resolve aí. É passar, porque às vezes você não consegue resolver. Mas fala assim, cara, como é que você faz isso? Como é que é aquilo? Então, ir perguntando. E, pô, nisso, o que vai acontecer? Você vai aprender. Você vai criar relacionamento. Porque no final das contas, é networking também. E, assim, você nunca sabe o dia de amanhã. Um dia você pode precisar daquele cara. Né? Então, acho que você vai ser marcado como uma pessoa questionadora e todo mundo gosta disso. Gosta disso. E, assim, a galera gosta de mostrar o que sabe. Né? Pô, eu sei de um negócio, pô, a galera me pergunta alguma coisa que eu sei, eu tenho conhecimento, pô, eu tenho um prazer de falar. É isso, Então, se você pergunta pra essa pessoa que vai te ajudar, pô, como que resolve, como que não resolve, cara, você ganha aquela pessoa, né? E você acaba aprendendo também. Muito bom. Rafa, você tá com 28 anos apenas. Pô, o que você tem pela frente, que você tá olhando? Tem alguma área do banco que você sonha em trabalhar? Como que... Olha, sua carreira. Assim, hoje eu tô lá na distribuição, né? Acho que, por exemplo, uma área que eu não queria, né? Porque eu não sou esse cara, é uma área 100% técnica. Né? É uma área, por exemplo, não quero ser analista de ações, não quero ser o Bruno Lima. Né? Mas por que você não quer? Pô, porque eu gosto de... Assim, eu não sei, primeiro teria que aprender, mas acho que, assim, é um negócio que você pode aprender. Eu consigo, se eu estudar, sentar bunda na cadeira, estudar, eu consigo aprender. Mas, eu acho que eu não vou me ver feliz ali, né? Em analisar a nação todo dia e tudo mais. Eu quero estar em contato com as pessoas, quero estar em relacionamento com as pessoas. Então, uma área que eventualmente poderia fazer sentido é uma outra área comercial, né? E aí tem N áreas dentro do banco. O banco, assim, tem área de corporate, tem área de IB, enfim, tem N áreas do banco. Mas hoje, assim, não me vejo, não vejo nada, assim, no curto prazo. Talvez uma distribuição da asset do banco pode fazer sentido. Talvez uma distribuição de uma outra, enfim. Mas sair do banco, acho que é uma coisa que hoje eu não sairia. É um negócio que eu gosto muito da cultura. Então, dificilmente você vai me ver longe do banco. Não sei se aconteceu alguma coisa, mas assim, eu gosto muito da cultura e das pessoas de lá. Então,
não sairia hoje do banco. Até mesmo projetar como uma carreira internacional. É um banco que está... O banco está crescendo muito lá fora. Muito lá fora. Né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Né? Então, acho que é assim, acho que no médio prazo, todo mundo que é de fora do banco vai conseguir ver que o BTG vai começar a se posicionar muito forte lá fora. Isso aí é bom. Daqui a um tempo vocês talvez chamem outro convidado para falar. Mas já é um pouco perceptível isso daí. Já. O próprio escritório assim, de Miami, que é grande, as pessoas que postam de lá. Sim. Né? A gente tem história em Portugal também, tem essa história em Luxemburgo, né? Teve a notícia agora recentemente que o banco comprou um banco em Luxemburgo para continuar a expansão na Europa. E, enfim, em breve aí vamos ter mais coisas também. E, Rafi, claro, sem entrar em aspectos estratégicos, né, que acho que isso é importante, mas como que você está vendo essa mudança que vai acontecer agora com a CVM? Porque você acompanha os agentes autônomos, está confiante para isso? É engraçado, quando eu vou fazer uma pergunta, o Fábio faz igual. Assim, fico feliz, assim, da conexão. Olha, assim, eu acho que a maioria dos parceiros dos escritórios de agentes autônomos, os grandes e os médios, eles já estavam se preparando, né? Muitos já se falava dessa nova regulação, então acho que muitos já estavam se preparando. Muitos eu sei que quase que só está esperando virar a chave ali, mas muitos já estavam preparados, né? Mas vai facilitar algumas coisas também, tá? Então, por exemplo, essa questão do assessor conseguir falar mais publicamente e mais facilmente de previdência, por exemplo, que é um negócio que não está embaixo da CVM, está embaixo da SUSEP. Agora o agente autônomo vai poder falar dessas outras coisas, fazer outros tipos de negócio também, não só para falar de investimento, falar de originação de dívida, que é o DCM. Porque, querendo ou não, o assessor tem contato com o cliente. O cliente tem N demandas. Câmbio, investimento, banking, também seguro. Às vezes o cliente é um empresário, ele precisa de crédito. Então, assim, hoje já existe, mas eu acho que vai facilitar essa nova regulamentação por conta de comunicação. Porque hoje ainda é meio, não é obscuro, mas assim, a gente sabe que tem, mas tipo, não está embaixo da gente. Pode ofertar, não pode ofertar? Pode ofertar, não pode. Exato. Posso falar, não posso. Posso colocar junto, não pode. Enfim, acho que hoje vai facilitar essa comunicação. Oficializar. O que é algo que já acontece, querendo ou não. E essa questão da distribuição, né? O assessor de investimentos até, muita gente que não é do mercado tem uma visão um pouco deturpada, imaginando que o assessor, ele trabalha com a pastinha de investimentos simplesmente. Você bem trouxe, né? Que a gente conhece muitos escritórios que tem ali, sob o guarda-chuva, cara, as mais diferentes soluções, desde um home equity, financiamento de veículo, tem financiamento imobiliário. Escritórios que distribuem até benefícios, cara, ou seja, é um marketplace realmente de soluções. E assim, muitos se falam sobre essa questão de que, agora acabou a exclusividade. Só que, na minha percepção, a exclusividade, ela não vai mudar a realidade. Assim, porque você tira uma regra que agora você pode ser 2 ou 3 corretoras parceiras suas. Só que os contratos de gaveta que tem ali já vinculando há muito tempo um escritório à corretora, vai fazer que na prática isso daí não mude muito. Então, talvez o mercado está vendo, de repente, essas mudanças com foco no lugar errado, que eu vejo que todo mundo está falando, putz, agora acaba a exclusividade. Mas será que é essa a maior mudança realmente dessa nova regulação? Você falou essa questão dos contratos que acho que no curto prazo não vai mudar nada. Os assessores, né, os parceiros que estão no banco vão continuar no banco, os outros nas outras casas. Mas no final das contas, o assessor ele vai ficar na casa que ele tem mais conforto, que ele tem mais relacionamento. Mais conexão. Né? Mais conexão. Cada vez mais fica evidente, né? Quando você pega escritórios o escritório que é BTG, que é XP, que é Guide, enfim, todas são casas, não tem casa melhor ou pior, mas tem casas com as suas características. E cada vez mais fica evidente que o assessor, ele tem que escolher aquela que tem a ver com o perfil dele, né? E hoje, assim, os produtos, plataforma de fundos, hoje todo mundo tem quase tudo, as plataformas têm quase todas as mesmos produtos. Comoditizado. É comoditizado. Então, o cliente, né, o assessor, ele vai na que ele tiver mais relacionamento. O cliente também, ele vai para onde? Para qual assessor ele vai? Da casa A ou da casa B? Ele vai para casa que ele tiver mais relacionamento, né? Porque produto hoje é commodity, como você bem falou, Ronaldo. Então,
a gente não tá vendo essa... Pra ser bem sincero, a gente não tá muito... Eu principalmente, não tô muito próximo dessa nova regulamentação. Sei o que vai acontecer, sei o que não vai. Mas eu acho que no curto prazo isso não vai mudar, vai impactar tanto, pra ser bem sincero. Bom. Rafa, a gente prega aqui muito na escola a questão da alta performance, né? E você é um cara alta performance, então você tá contando aqui até nos bastidores. O que você foi fazer hoje já? O que você faz além do mercado financeiro? Vamos Pra não lá. enlouquecer, né? Não, querendo ou não, querendo ou não, é uma terapia, né? O que eu faço. Eu gosto muito... Eu tô treinando pra fazer triatlon, né? Tô treinando pra fazer o Ironman no ano que vem. Pô, que massa. E, pô, já fui O correr de Ronaldo manhã. também treinando para o Ironman, né? Sabia? Ô, Lucão. Não podia ficar... Mas é pra todo mundo. Não Então, podia. assim, é um negócio que eu Vou de carro. queria fazer. Vai do lado, Tá né? treinando de carro, né? Vai de barco nadando. Enfim, mas assim, pô, como que nem eu falei, eu sou um cara intenso, gosto de fazer as coisas. Sempre gostei de esporte, né? Nunca deixei o esporte de lado. E acho que você precisa de um negócio pra desestressar, pra você relaxar, né? Depois do trabalho. Porque não, trabalho é estressante? Trabalho é estressante. Trabalho, pô, tem coisas que às vezes não acontecem Não é do que porque você é achou. bom que não vai ser estressante, né? Exatamente, não, exatamente. Pô, mas vocês não gostam do BTG, então é estressante? Não, não é isso. Eu gosto pra caramba do BTG, eu gosto pra caramba de trabalhar lá. Mas, pô, no final das contas, e não é só trabalho, tem família, amigo, enfim, É o tudo. trânsito, é o time. É o né? time É o também, às time, né? vezes, exato. Então, pô, você precisa de um momento seu ali, e eu acho que o esporte é o melhor remédio pra isso. Né? Então, pô, hoje de manhã eu já fui correr ali no Ibirapuera, né? Que eu moro ali perto. Pô, à noite vou nadar, né? Então, eu tenho essa... Eu gosto de rotina também, né? Então, é outro fator meu disciplina, que... né? É disciplina. Pô, todo dia eu acordo ali 5 horas, 5h10. Pô, tomo meu negocinho ali, meu café. Vou correr, vou fazer... Ou vou pedalar, ou vou fazer outra coisa. E quando eu não faço minha rotina, assim, eu fico meio maluco, assim. Eu falo, puta, não fui esse dia. Cara, perdi um dia, né? Sério. Então, e às vezes por conta do trabalho, por conta de família, né, alguma coisa pessoal, você não consegue atender. Mas eu tento sempre ser regradinho ali na rotina. E acho que é um negócio importante para o assessor também. Rotina, né? Até vou dar um outro exemplo que a gente dava muito no escritório. Pô, de manhã, 8h30, 9h, morning call. Todo mundo tem que participar do morning call. Ouve morning call. Não faz outra coisa. Ouve morning call. 10h, pô, no dia anterior que a gente falava, né, no final do dia, se organiza pro dia seguinte. Cara, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou ter quais reuniões? Vou ter reunião com o fulano, Beltrano, e só tenho essas 2 reuniões, depois eu tenho meu período de captação, que a gente falava, né? Pô, então de manhã você vai fazer o período de captação e à tarde você vai fazer as suas reuniões. Pô, faz as ligações, etc. Pega um tempinho ali também antes das reuniões para você se programar para a reunião, para entender como é que tá a carteira do cliente, ver o que dá para fazer para mudar, se vai mudar alguma coisa, se não vai. Se vai falar de algum produto que está em destaque ali no escritório para o cliente. E no final do dia sempre se organiza para o dia seguinte. Ou de manhãzinha se organiza para o resto do dia, porque eu acho que, querendo ou não, o assessor ou qualquer pessoa tem que se organizar antes, porque senão ele se perde no dia. Porque no dia é um monte de informação, é cara ligando, cliente ligando, pedindo coisa. Se você não se organizar, você não vai conseguir fazer tudo que você precisa fazer. Né? E tem um ponto que você trouxe aqui, de repente, de forma solta, mas numa resposta. Hoje eu vejo muita gente que tem vontade de ingressar como assessor, mas se preocupa muito com o quê? Com a Ancor, com a parte técnica, mas não se preocupa no preparo da vida dele, nessa transição, porque a pessoa efetivamente vai empreender. Sim. Né? E a gente fala, tem pessoas às vezes que vão com a corda no pescoço financeiramente, aí quando vira assessor, invariavelmente vai acabar não olhando o cliente, olhando sim o bolso e ofertando produto que não é sustentável para o cliente, enfim. Quais os erros que você vê mais comuns e que conselhos você dá para alguém que quer ingressar como assessor e que está olhando somente a parte técnica? Tá. Quem você falou, né? Eu acho que o assessor, ele pega o recém-assessor, na verdade, né? Ele quer fazer dinheiro, porque às vezes vem apertado, ou às vezes ele quer gerar resultado, mas o relacionamento que ele tem com o cliente é igual a um casamento. Pô, você não casa para se separar no dia seguinte. Sim. Você casa para na eternidade. Então, pô, esse relacionamento que você tem com o cliente tem que ser fair, né? Tem que ser transparente. Então, pô, a gente fala muito isso lá no banco.
Pô, tem que montar uma carteira pro cliente que faça sentido para ele. E não é para ficar jogando produto dentro que não faça sentido, né? Tem que casar os produtos na carteira que você fez pro cliente para ele estar contigo pro resto da vida, né? Eu conheço assessores que têm clientes aí há mais de 20 anos, 30 anos, né? E como é que o cara conseguiu aquilo? Sendo transparente com o cliente, oferecendo o que faz sentido para ele, né? E aquela coisa, pô, você não vai ter... Ah, mas pô, esse produto é muito bom, eu gosto muito desse produto, mas para aquele cliente não vai fazer sentido, né? Pô, não é para forçar a barra com o cliente às vezes, porque né, numa forçada de barra você pode perder o cliente, né? Por uma besteira, né? Então, acho que o que eu recomendo é sempre, pô, faz uma carteira, alinha com o cliente. Pô, cliente, o que você quer com esse dinheiro aqui? Você quer aposentadoria? Você quer crescer ele? Né? Você quer acumular? O que você quer fazer? Alinha com ele, faz a carteira com base naquilo e vai acompanhando. Pô, uma hora, um momento de vida do cliente, ele vai mudar aquilo. Ele vai, agora vou me aposentar, eu preciso agora ter uma segurança maior. Pô, você vai ter que fazer umas realocações na carteira dele para ele ter esse dinheiro lá na frente para a aposentadoria dele. Ah, mas será que não cabe uma operação mais estruturada num cliente desse? Uma operação mais... Pô, às vezes até cabe, mas na medida, proporcionalmente. Né? Então, eu acho que é sempre pensar no cliente, né? Não ter medo de apresentar produto, também acho que é um ponto muito importante, porque muitas vezes o assessor, ele acaba... Por exemplo, eu sou um cara mais arrojado, mas também porque eu tenho 28 anos, quero acumular patrimônio para lá na frente ter a aposentadoria. Então, o meu perfil é muito mais arriscado do que, por exemplo, minha mãe, né? Ou que a minha avó. Então, pô, as operações que eu tenho na minha carteira, na física, que a gente fala, são muito diferentes do que minha avó tem. Então, eu tento... Só que, por exemplo, minha avó, para quem ela pede conselho de investimento? Para mim. Eu vou oferecer para ela a mesma coisa que eu coloco na minha carteira? Nunca. Porque para ela é outra coisa que ela quer. Muito assessor pensa com a cabeça dele, não do cliente, Exatamente. Assessor influenciador, né? É influenciador. E acho que é um ponto que até antes a gente estava conversando aqui, né? O cara conservador, né? O assessor conservador, ele nunca... Assim, tem muito assessor que ele não vai nunca oferecer uma operação agressiva para o cliente. Né? Por mais que às vezes o cliente queira. E é engraçado isso, porque assim, a gente já viu várias vezes isso, tá? O cliente, às vezes, não saber que tem um produto no BTG, por exemplo, porque o assessor nunca ofereceu. Então, por exemplo, o que ele fez de errado? Ele não entendeu o perfil do cliente na primeira reunião com ele. Né? Então, tem N casos assim, de clientes que eu, né, ajudei junto a alguns assessores, onde o cliente, às vezes, não sabia que tinha renda variável. O cliente achou que era só renda fixa. Só tinha CDB. Não sabia que tinha crédito privado. E aí ele fazia isso em outra casa e perde o cliente. É isso. Porque aí, no dia que o cara descobre isso, o cliente, né, no caso, ele vai embora. Ou ele, tipo assim, não manda mais dinheiro, né? É que nem a gente fala. Então, acho que um ponto importante do assessor é ele entender de fato o perfil do cliente. Esse perfil pode mudar ao longo do tempo, com certeza. Mas, para ele entender se ele mudou, né, a estratégia, tem que estar próximo dele, tem que estar entendendo o que ele quer. Né? E nessas perguntas que a gente comentou no início, é ele sacar onde é que está ali, sacar o que ele gosta. Né? Então, acho que é isso. É jogo de longo prazo, né? Jogo de longo prazo. Isso aí. Muito bom, muito bom. Rafa, para a gente fechar aqui, dá uma dica para quem está iniciando a carreira no mercado financeiro. Aquela dica que você daria para o conselho para um jovem? Rafa, eu quero entrar no mercado financeiro, acabou de entrar, o que eu faço para crescer, para me destacar? Show. Acho que para entrar no mercado financeiro, em algum banco ou em alguma empresa, primeira dica, entenda as empresas. Como é que é a empresa? Pô, BTG, vai fazer 40 anos esse ano. Né? Isso é uma dica que minha mãe sempre me deu. Pô, você vai ser entrevistado num lugar, pô, conhece o lugar, vê o que eles fazem, conhece a história deles, conhece quem como ganham dinheiro. Exatamente. Cultura, né? Cultura. Conhece a cultura, conhece a história, né? Então, primeira dica, para entrar, conheça os lugares que você vai entrar, né? Então, tem N instituições financeiras tem várias instituições financeiras no Brasil. Pô, lê de todas, entenda. Pô, hoje em dia com a internet, gente, tá super fácil de entender. Tá super fácil de achar isso, na verdade. Pô, você vai no site do Itaú RI, você consegue ver a história do Itaú. Você vai no do BTG, tem a história do BTG. O próprio Ronaldo tem um resumo que ele manda para os alunos disso. Tudo ali, ó. É muito importante você conhecer o lugar que você quer entrar. Primeiro ponto.
Pode falar aí, Ronaldo, você ia falar? Não? Tô só É. concordando com você. Então, acho que para entrar é isso. Agora, pô, entrou, como é que eu me destaco lá dentro? Acho que é, voltando àqueles pontos que eu falei, seja intenso, né? Não vou falar que pegue demandas que ninguém quer pegar, não é isso. Pô, seja curioso, vá atrás das coisas. Ninguém vai chegar para você e vai te dar o plano, a solução mágica para você crescer. Não. Isso tudo você vai fazer sozinho, isso tudo você vai fazer indo atrás das coisas, né? Então, ser curioso é importante. E acho que, e assim, quando alguém te dá uma função, algum projeto, algum plano, eu agarro aquilo e entrego o seu melhor resultado, né? E porque assim, no final, se você... E assim, e que nem o Ronaldo comentou bem, se você não tem problema em errar, todo mundo erra, né? Mas erre na medida certa e há tempo de você contornar aquilo para você seguir em frente. Então, acho que as dicas são essas, né? E um ponto importante também, não pular etapas, né? Boa. Eu falei, eu entrei no banco, no back office, já estava há 1 ano no mercado financeiro, né? Mas também tinha muita coisa, ainda tem muita coisa para aprender, né? Então, pô, se você vai ter que começar de baixo, digamos assim, ou por exemplo, vou trabalhar numa mesa de operações, muitas vezes a ponta de entrada é o famoso ponta de mesa, né? Não, pô, mas eu já sou mais velho, não quero ir. Cara, seja humilde, né? Entra lá, você vai aprender e no final das contas, se você for muito bom mesmo, você não vai ficar muito tempo ali naquela cadeira. Você vai crescer. A galera vai ver seu potencial e vai te puxar. Então, assim, não queira pular etapas. Não queira, ser presidente da empresa antes de você, digamos, ser estagiário, né? Então, acho que essas são as dicas que eu poderia dar aí para alguém que está entrando. E querendo ou não, é as dicas que eu dou para meus amigos aí que querem entrar, enfim, querem fazer uma mudança. Excelente, Muito bom. Rafa, te agradecer, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou na sua agenda para mim conversar com o pessoal, para poder dar tantos insights. E parabéns pela sua trajetória, viu? Tão novo e já conseguiu conquistar bastante coisa. Pô, imagina que tá só começando, né? Puta, tem muita coisa pela frente. Daqui a 10 anos, imagina, Rafa, onde vai estar? Com certeza vai estar muito bem. Não, pô, espero que sim. E, pô, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui, né, e me apresentar. Acho que, pô, turma, não sei se o pessoal vai passar meus contatos aí ou não, mas tem meu LinkedIn. No caso, colocar o LinkedIn. Podem me chamar lá se tiverem alguma dúvida, querem conversar, tá? Tô super à disposição. E obrigado aí de novo pela oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Parabéns pela tua história, cara. Parabéns mesmo. Valeu, quantos insights ali em 1 hora. Muito bom. Tamo junto, Fabião. Obrigado mais uma vez. Pessoal, te vejo no próximo episódio do Elmicast, só trazendo as feras do mercado financeiro. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.